Hoje no programa Saúde para Você, nós vamos saber um pouco mais sobre a diabetes tipo 1. E quem vai conversar comigo é a endocrinologista Alessandra Eduardo. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para Você. Agora sim, eu vou conversar com a endocrinologista Alessandra Eduardo sobre diabetes tipo 1. Olá, doutora, seja bem-vinda aí aos nossos estúdios. Obrigada, mais uma vez estar aqui com vocês, né? Alessandra, fala pra gente primeiro defina diabetes. Diabetes por si só é uma doença onde há uma alteração na produção de insulina ou uma deficiência completa desse hormônio. E a insulina é o hormônio responsável por controlar os níveis de glicose, os níveis de açúcar no sangue. Então, quando um paciente desenvolve essa patologia, geralmente ele tem dificuldade de controlar isso e os níveis tendem a ficar mais altos, que acaba dando sintomas da doença, né? Então, ou por deficiência ou por alteração na produção dele que acontece o diabetes. Agora, Alessandra, quais os tipos de diabetes e quais as diferenças entre eles? A gente procura classificar hoje em dia os diabetes, por exemplo, tipo 1, que é aquele onde a gente não tem produção nenhuma de insulina, né? Geralmente o tipo 1 é uma doença um pouco menos prevalente, de 5 a 10% da população dos diabéticos são diabéticos tipo 1. E a doença mais prevalente é o tipo 2, que é aquele onde há uma deficiência na produção dessa insulina, né? Então há uma alteração na produção desse hormônio que acaba tornando os níveis de glicose mais altos no sangue. O diabetes tipo 2 é uma doença que está muito relacionada com a obesidade, com os níveis de pressão alta, com os níveis de colesterol alterado. Então tem muito a ver com o estilo de vida, de sedentarismo, o hábito de fumar. Então ele está mais relacionado, geralmente é um perfil de paciente que na faixa etária de adulto jovem, né? E com o aumento da expectativa de vida, mais pessoas estão se tornando diabéticas, tipo 2, né? Existem alguns tipos ainda menos comuns, por exemplo, diabetes que se desenvolve na gestação. Para a gente falar que é diabetes gestacional, o diagnóstico tem que ser feito ali depois da primeira consulta, né, do pré-natal. Então, se chega um paciente para a gente já usando algum hipoglicemia anti-oral ou insulina, ou que já tem um diagnóstico prévio, ela não é considerada diabetes gestacional, é diabética prévia, ou tipo 1 ou 2. Mas aquele gestacional é aquele que a gente diagnostica durante a gravidez, né? E alguns tipos mais específicos relacionados à genética, autoimune, que na verdade, basicamente o tratamento será o mesmo, né? Só a termos de curiosidade mesmo que existem. Agora, Alessandra, vamos destacar hoje então, né, o diabetes tipo 1. Então, dá um enfoque para ele, especialmente. Isso. Quais as causas? O que causa o diabetes tipo 1? Então, o diabetes tipo 1, a gente não vai ter produção do hormônio que é a insulina. Geralmente isso acontece ou por autoimunidade, né, ou por fatores relacionados à genética mesmo. Existem alguns anticorpos, né, no organismo da gente que são células que vão comprometer a produção desse hormônio. Então, assim, existem esses anticorpos que a gente pode estar dosando no sangue para saber se existe essa autoimunidade propriamente dita que vai comprometer a produção dessa insulina. É o que acontece, então, no diabético tipo 1. Como não tem nada de insulina, esses pacientes só vão tolerar o tratamento com o uso da insulina. Por isso que o diabético tipo 1 demanda a insulinização. Tá? Aí a gente tem que ter uma atenção especial por causa disso. O antidiabético oral para esse tipo de paciente não teria tanto benefício, pelo fato de ele não produzir nada, então a gente não teria como estar atuando ali. Teoricamente, a gente tem que dar a insulina para esse paciente. Agora, Alessandra, como é que faz o diagnóstico no caso do diabetes tipo 1? A
clínica, a sintomatologia do diabético tipo 1, ela é um pouquinho mais exacerbada. Geralmente o tipo 2, ele é assintomático, o diagnóstico a gente consegue diagnosticar, por exemplo, por exames laboratoriais e o paciente não sente nada. No DM1, geralmente o paciente vai chegar pra gente com queixas de fazer muito xixi, beber muito líquido. Doutor, eu perdi 4 quilos em um mês, 5 quilos em um mês, então, ou seja, tem uma perda súbita de peso e o que a gente chama de poliúria e polidipsia são os principais sintomas. Pode haver, por exemplo, uma turvação visual, um comprometimento aí da acuidade visual já, de repente um pouco de câimbras, mas o mais comum é esse, falar que está fazendo muito xixi, bebendo muito líquido, perdendo muito peso em um espaço curto de tempo, vamos ficar atento que pode ser uma possibilidade de diabetes, tá? Agora, Alessandra, a gente tem uma pergunta no quadro Pergunte Seu Médico. Vamos lá. Vamos ouvir a pergunta. Quem tem diabetes tipo 1 pode consumir mel, açúcar, mascavo ou caldo de cana? Então, doutora, tem alguma diferença, né? Esses açúcares, por ser mais natural, mais saudável, eles também comprometem a pessoa que tem a diabetes? Qualquer tipo de açúcar, né, tende a elevar mais ainda os níveis de glicose no sangue da gente. Então, é para evitar mesmo. O que acontece? O diabético tipo 1, principalmente, ele está propenso a ele tem uma labilidade glicêmica mais acentuada. Então, ele tem uma chance de fazer hipoglicemias, né, que a gente classifica a hipoglicemia sendo uma glicose menor do que 70 miligramas por decilitro. Então, falar que o paciente começou a suar, a passar mal, a sentir um mal-estar, né, um enjoo, uma vontade de vomitar, vamos fazer uma pontinha de dedo, fazer uma glicemia capilar. Se essa glicose estiver menor que 70, a gente fala que o paciente tem hipoglicemia. E aí, o açúcar rápido, que a gente chama de açúcar simples, estaria bem indicado, né? Que a gente chama de açúcar simples por exemplo, uma colher de açúcar, ou um melzinho, ou um docinho de leite, que eles vão ser absorvidos mais rapidamente. Tirando isso, gente, infelizmente, o diabético ele não produz a insulina, como a gente já vem falando, então ele não pode ainda ter uma sobrecarga maior de açúcar no sangue, senão os níveis vão elevar mais ainda. Então, assim, lançar a mão desses artifícios de açúcar só mesmo quando tiver o quadro de hipoglicemia mesmo. Agora, Alessandra, a insulina, ela causa dependência? Isso é uma questão que, assim, é muito questionada, né? Assim, as perguntas em cima disso, não é que é isso, é porque o paciente que chega à necessidade de usar a insulina, e no caso do DM1, que ele só precisa da insulina, ele não consegue ficar sem. Com o avançar da doença ao longo tempo, né, com os anos de doença, esse pâncreas às vezes pode mostrar uma falência maior, ou porventura, se o tratamento não for tão adequado, ele necessitar de doses maiores. Não é que gere uma dependência química, não. Assim, né, felizmente ou infelizmente, ele necessita disso, não tem uma outra alternativa. E se ele tiver um bom controle, se ele mudar o estilo de vida, uma boa alimentação, fazer uma prática de atividade física, a gente consegue até reduzir esses níveis. E querendo ou não, a gente tem que tentar mantê-lo na menor dose possível, né? Infelizmente não tem como a gente isentar, mas as doses são assim, como se diz, dependentes do grau de atividade que ele está fazendo, se ele está tendo uma alimentação regular. Mas infelizmente, principalmente para o DM1, a insulina não é que é dependência, ela é necessária. Saúde para você, vai para um pequeno intervalo agora, daqui a pouco está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje a doutora Lissandra Eduardo, que é endocrinologista, está conversando com a gente sobre diabetes tipo 1. Agora, Lissandra, qual idade que é mais acometida, né? Quais as pessoas que mais têm o diabetes tipo 1?
Então, o diabético tipo 1, geralmente, ele acomete os extremos das idades, principalmente crianças, né, são mais propensas a desenvolver. Nada impede que, por exemplo, um adulto jovem, né, mais ou menos por volta de 30 anos, desenvolva, mas é mais comum acometer as idades mais iniciais. Tá. Agora, Lissandra, quais os sintomas? O que uma pessoa sente quando ela tem diabetes tipo 1? Como a gente já falou, os principais sintomas, né, assim, da abertura do quadro é aquele de fazer muito xixi, tomar muito líquido, perder muito peso subitamente. Mas assim, nada impede que uma alteração visual também possa ocorrer. Cãibras são muito relatadas, principalmente com a progressão da doença. É um sintoma que a gente tem que... São sintomas inespecíficos que podem acontecer. De repente, um mal-estar, né? Uma ânsia de vômito progressiva. Aí a gente tem que estar avaliando, tá? Mas, basicamente, geralmente, pela questão da desidratação também, os pacientes queixam muita sede. E fazem muito xixi. Não necessariamente se tomam muito líquido para isso, mas eles têm muita sede. Agora, Alessandra, existe alguma relação entre a atividade física e o diabetes tipo 1? Não tem relação. Pelo contrário, a gente quer que todo paciente, né, assim, diabético seja incentivado à prática de atividade física. Porque mesmo ele tendo uma deficiência aí na produção dessa insulina, há uma resistência à insulina perifericamente. Então, quando a gente estimula o paciente a praticar uma atividade física, a gente consegue melhorar esse metabolismo e reduzir esses níveis glicêmicos, né? Por mais que ele demande usar insulina, aí a gente consegue até reduzir essa aplicação, esse tratamento dele. Então, pelo contrário, ele tem que ser estimulado. É lógico que em vigência das hipoglicemias, a gente tem que ter muita cautela, pelo risco de queda, de passar mal mesmo, mas eu acho que deve ser bem orientado e estimulado a fazer a atividade física, sim. Agora, Lissandra, quais os tipos de insulina que existem? Hoje o que a gente tem, né, assim, em termos de insulinização? A gente tem as insulinas de ação prolongada, que hoje a gente deixa mais para o paciente que necessita de insulina, fazer como se fosse ela é como se te mimetizasse o que o pâncreas produz. O que a gente tem hoje aí é a Lantus, que é a insulina glargina. Geralmente a indicação dessa insulina é para quem faz hipoglicemias frequentes e não controlam a hemoglobina glicosilada, que é a média da glicose dos últimos 3 meses. Então, para esse tipo de paciente, a melhor indicação de insulina que a gente tem é a insulina glargina. E existe a insulina de ação intermediária, que é a famosa NPH, né, que é a que o SUS disponibiliza aí pra gente, e ela tem uma ação aí mais ou menos de 12 horas. Então, por isso que é interessante a gente procurar fazer umas 2 aplicações diárias, né? E tem as insulinas de ação rápida, que a gente usa para bolos, para correções, por exemplo, em relação às refeições. Aí a gente tem tanto a insulina regular quanto as ultra rápidas, né? Que vão ter um mecanismo de ação regular mais ou menos 30 minutos e as ultra rápidas um pouquinho mais rápidas, uns 15 minutos aí a gente já tem a ação delas. Aí a gente aplica imediatamente antes da refeição, para quando a gente, né, assim, vamos ingerir o alimento está sendo processado e essa insulina já vai estar agindo no organismo. Agora, Alessandra, como que deve ser o controle da dieta para quem tem esse tipo de diabetes? É importante o segmento como nutricionista, porque principalmente se tratando igual do DM1 que a gente está conversando aqui hoje, a questão da labilidade glicêmica é um fator assim, importante que a gente deve levar em consideração e o paciente tem que começar a ter uma independência e saber fazer a contagem de carboidrato, né? O carboidrato, então, o metabolismo dele, né, o processamento do carboidrato vai ser açúcar, vai subir os níveis de açúcar no sangue. Então, quanto mais carboidrato a gente ingerir, mais a gente vai ficar hiperglicêmico. Então, o objetivo é a gente saber qual é a quantidade, né, de açúcar que cada alimento apresenta para a gente ter uma liberdade maior e saber balancear melhor a nossa dieta. É importante, então, uma avaliação nutricional, porque daí a gente começa a ter um parâmetro individualizado de como que deve ser a alimentação, né, de cada pessoa. Agora, Alessandra, quais as complicações do diabetes tipo 1? Não só do diabético tipo 1, mas como de qualquer diabético, as complicações vão aparecer a longo prazo, né? A gente fala que o diabetes, ele é uma doença silenciosa. A maioria deles não apresenta sintomas, né? Até que
tem alguma lesão de órgão-alvo. E o que a gente chama de lesões no diabetes, de órgãos-alvos? Retina, os rins e os nervos. Então, a gente tem que preocupar muito, por exemplo, com a retinopatia, que vai levar a uma cegueira, a nefropatia, que vai levar a possibilidade de cair em hemodiálise, de insuficiência renal crônica, a neuropatia, no caso, o paciente pode machucar o pé, por exemplo, essa ferida ir abrindo por perda de sensibilidade, essa ferida ir abrindo. Há uma dificuldade também em cicatrização nos pacientes diabéticos, por uma associação ou não com uma insuficiência vascular, né, que está muito acometido, está muito associado, e esse paciente pode acabar amputando o meio. De complicação mais grave que a gente tem são as cardiovasculares, que são, né, o infarto, o derrame. Então a gente tem que preocupar. Diabetes, então, é uma doença silenciosa, incapacitante até que tenha as complicações, porque aí depois disso as lesões são irreversíveis, a gente não consegue mais, né, voltar atrás. Então por isso que fica a dica, vamos tentar controlar antes, né, vamos manter os níveis de glicose bem controladinhos para a gente evitar de ter as lesões. O tratamento, Lissandra, então seria o controle? Basicamente e fundamentalmente é o controle, Marina Alva. Então assim, a gente tem que preocupar, manter desde do diagnóstico, manter os níveis bons, procurar fazer atividade física, procurar manter uma regularidade em relação à dieta, em relação aos níveis de carboidratos. E se porventura já necessitar de tratamento medicamentoso ou com insulina, fazer certinho, né? Procurar ir com regularidade, por exemplo, no especialista, no endócrino, na nutricionista, para a gente estar mantendo um bom controle e ter uma qualidade de vida. Porque o diabetes bem controlado, a qualidade de vida é igual a de uma pessoa normal, de uma pessoa que não tem a doença. Então é só assim, preocupar mesmo de evitar as complicações micro e macrovasculares. Agora, evitar a doença não tem jeito. Infelizmente, o diabético tipo 2 é evitável, né? Então, se a gente manter um bom peso, tiver igual uma atividade física regular e assim como uma boa alimentação, a gente consegue evitar isso. Agora, o diabético tipo 1, infelizmente, não tem como, né? A gente tem uma predisposição já a ter, infelizmente, não tem como a gente evitar isso. O programa Saúde para Você de hoje termina aqui. Agradeço a participação, doutora, no nosso programa. Espero ter tirado a dúvida de todo mundo. Com certeza. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para a gente? Nosso número do WhatsApp está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você!